E aí, galera, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de gestão de obras, a gente vai continuar falando sobre diagrama de redes, mas hoje a gente vai comentar sobre caminho crítico, tá certo? Bom, primeiro a gente vai considerar o método das flechas, então todas as considerações que eu estou fazendo aqui vão ser relativas a esse método. Depois, na próxima aula, a gente vai falar do método dos blocos. E aí, farei as considerações necessárias para tal método, tá certo? Bom, pessoal, onde é que a gente representa, né, no método das flechas, a duração da atividade? Bom, no método das flechas, a duração da atividade, ele vai ser representado na própria flecha, certo? Para a gente poder calcular o prazo total do projeto, a gente vai fazer a contabilidade do tempo total gasto até cada evento ou nó, né, aquele nozinho, ser atingido, né? Por se tratar de uma sequência cronológica, as contas vão ser feitas a cada evento, certo? Aí, pessoal, tem uma observação que é até meio lógica, né? A duração total do projeto não pode ser a soma da duração total das atividades, né? Exceto se todas as atividades forem em série, né? Por que isso não pode acontecer? Porque algumas atividades elas ocorrem de forma simultânea. Então, para isso, a gente vai precisar analisar quais atividades elas estão comandando ou governando o prazo da rede e qual caminho controla o tempo total do projeto, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? É o que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje e no exemplo que eu vou fazer com vocês. Então, para isso, no método das flechas, a gente vai calcular dois tempos das atividades. O tempo mais cedo, que é o tempo mais cedo que aquela atividade pode começar, e o tempo mais tarde, né? No tempo mais cedo, o evento inicial do projeto, a gente vai atribuir a data zero, né, que vai ser escrita na parte de baixo do círculo. Então, aquela representação que a gente tem do nó para o evento, na parte de baixo, a gente vai colocar o tempo mais cedo, certo? E o evento inicial, né, que é aquele que a gente já viu que evento não tem duração, a gente vai atribuir o tempo mais cedo de zero, certo? E a partir de então, a regra vai ser a seguinte: o tempo em que o evento é alcançado é igual à duração da atividade que chega nele, somada ao tempo do evento de onde ele se origina, certo? No caso de haver duas ou mais atividades que chegam ao mesmo evento, o tempo do evento, né, é o maior entre as somas. Então, é o seguinte, a gente vai ter um evento, vai ter a seta da atividade que chega até outro evento, certo? Então, o tempo mais cedo, né, desse evento vai ser o quê? A duração da atividade, né, que vem escrito embaixo da flecha, né, mais o tempo do evento onde ela se origina, certo? Então, se a gente tem uma atividade que se originou no evento zero, o tempo mais cedo do próximo evento, né, se só chegar uma flecha, né, a esse evento vai ser o quê? O zero mais a duração dessa atividade, certo? Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer o exemplo. O que eu disse aí em fórmula, né, o tempo mais cedo de um evento vai ser o máximo valor obtido para a soma da duração das atividades que a ele chega. Então, sempre a gente vai pegar o maior, certo? Com o tempo mais cedo de seus respectivos eventos de origem. Então, o tempo mais cedo zero vai ser igual a zero, e o tempo mais cedo das outras atividades será o tempo mais cedo do evento predecessor mais a duração da atividade que precede esse evento, o qual eu estou calculando o tempo mais cedo, tá? O cálculo do tempo mais cedo dos eventos é feito no sentido cronológico da rede, que é a ordem que o projeto vai sendo executado. Como é que a gente vai saber isso, né? A gente vai nomear os eventos. Então, dentro de cada nó, né, ou evento, a gente vai colocar um número, vai atribuir um número. E aí, esse número costuma ser atribuído de 5 em 5. Então, lá no evento inicial, a gente coloca 0, aí no próximo 5, depois 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente, certo? No caso de um exemplo simples de poucas atividades, o próprio cálculo dos tempos mais cedo já nos ajuda a detectar as atividades que comandam um prazo total, ou seja, o caminho crítico, certo? Agora,
Agora, o tempo mais tarde. O tempo mais tarde vai determinar o quão tarde pode ocorrer cada evento, né? Não cada atividade, viu, pessoal? Cada evento. Vai mostrar até que ponto cada evento pode ser postergado sem que o prazo de conclusão do projeto seja alterado. Para calcular esse tempo mais tarde, a gente faz a conta de trás para frente. Então, a gente vai calcular o tempo mais cedo, né? E aí a gente vai achar o tempo mais cedo do último evento, certo? Então, desse tempo mais cedo, a gente vai começar a calcular o tempo mais tarde. E como é que se calcula? A gente pega inicialmente o tempo mais cedo do último evento e tira a duração da atividade que está chegando nesse evento. Obviamente, se esse evento só tiver uma atividade predecessora. Se tiver duas atividades predecessoras, o que é que vai acontecer? A gente vai tirar das duas, né? Vai tirar o tempo mais cedo do evento final, a duração de uma das atividades e de outra. E aí a gente vai analisar o menor dos tempos, certo? Mais tarde. A gente vai ver isso mais à frente. Inicia-se do evento final e procede-se em ordem reversa, né? Daí o nome de passada reversa, que consiste em começar as contas pelo último evento e subtrair as durações das atividades até chegar àquele evento inicial da rede, certo? Então, como é que a gente calcula o tempo mais tarde? O tempo mais tarde é o mínimo valor obtido da subtração da duração das atividades que saem dele, do tempo tarde dos eventos a que eles se destinam. Então, aí a gente tem o tempo final vai ser igual ao tempo mais cedo final, certo? E o tempo mais tarde vai ser o tempo mais tarde do evento predecessor, ou seja, do evento da frente, menos a duração da atividade que sucede esse evento, certo? E o evento crítico, né? Os eventos cujos tempos mais cedo e mais tarde são idênticos, a gente chama de evento crítico, que tá aí, o tempo mais cedo igual a tempo mais tarde. Outra coisa, não sei se eu falei aqui, né? O tempo mais cedo a gente coloca embaixo do nó, embaixo do evento. O tempo mais tarde a gente coloca em cima do evento. Então, quando a gente terminar a rede e terminar o cálculo do tempo mais cedo e do tempo mais tarde, observando a própria rede, a gente consegue identificar o caminho crítico, certo? E o que seria esse caminho crítico? Esse caminho crítico, ele diz respeito à sequência das atividades que concorrem para a determinação da duração total do projeto. É composto pelo conjunto das atividades que vão definir o prazo total da rede. E antes desse prazo, o projeto não vai poder ser concluído de acordo com os dados informados. Aí está observando, né? Uma conclusão importante que decorre é a de que o caminho crítico é justamente a sequência que une os eventos cujos tempos mais cedo e mais tarde são iguais, né? Então, dessa forma, pessoal, se a gente atrasar qualquer atividade do caminho crítico, a gente está promovendo um atraso no projeto. São atividades, né? São eventos que não tem folga para acontecer, certo? Vamos passar para o próximo, Se considerarmos que tempo mais cedo e tempo mais tarde são iguais, o evento não vai ter flexibilidade temporal, né? Que é o que eu acabei de falar, não vai ter a folga. E se não for atingido exatamente naquele instante, acaba atrasando todo o projeto, certo? O que não ocorre com as atividades que não pertencem a esse caminho crítico, né? Elas têm uma maior flexibilidade temporal. E aí, em resumo, a respeito do caminho crítico, né? As atividades críticas unem os eventos críticos. Então, a gente vai ter as atividades que a gente não pode postergar, certo? O caminho crítico é o conjunto das atividades críticas. O caminho crítico é o caminho mais longo do início ao fim do projeto, que a gente vai observar isso no exemplo que eu vou fazer a seguir. Quando a gente atrasa uma atividade crítica, atrasa o final do projeto na mesma quantidade de tempo, né? Então, se a gente faz uma sucessão de atrasos nas atividades críticas, a gente vai jogando o projeto lá para frente. Se a gente poupa uma unidade de tempo no caminho crítico, a gente vai antecipar em uma unidade o tempo final do projeto. Então, da mesma forma que se a gente atrasa uma atividade crítica, a gente atrasa o projeto. Se a gente consegue adiantar uma atividade crítica, a gente também adianta proporcionalmente, né? Dependendo das unidades que a gente adiantar, o prazo final do projeto, certo? Uma unidade de tempo poupado em uma atividade não crítica não vai reduzir,
né, o prazo total do projeto. Então, às vezes, não compensa eu tentar fazer uma atividade não crítica mais cedo, executar uma atividade não crítica mais cedo, né? E uma unidade de tempo aumentada em uma atividade não crítica também não vai mexer, né, no prazo total do projeto. Bom, pessoal, vamos para o exemplo onde a gente vai deixar bem claro como é que a gente calcula o tempo mais cedo e o tempo mais tarde dos eventos no método das flechas e também como é que a gente vai fazer a identificação do caminho crítico. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau!